as espécies são tantos os tipos, dos mais variados tamanhos e formas. É tão interessante conhecê-los, saber um pouco mais sobre eles, sobre sua vida, comportamento. E é isto que a série O Brasil e seus Animais vai mostrar. Nesses primeiros programas, mostraremos os cavalos. Hoje, com o cavalo de sela brasileiro, o manga larga. Essa sensação de liberdade com a inquietude de um líder. Esse porte que carrega consigo toda a perfeição de milênios. Faz do cavalo um ser adorado por todos. Através dos tempos, ele esteve presente trazendo consigo a responsabilidade de levar alguém a mudar o mundo. Ele foi e sempre será a grande paixão do ser humano. Este é mesmo de mangas largas, teria dito Dom Pedro I diante do majestoso garanhão recém-vindo da metrópole. Manga larga seria ainda o nome de um famoso raçador do plantel do Barão de Alfenas, ou uma fazenda em Pati do Alferes, no estado do Rio, para onde foram transferidos alguns animais vindos do sul de Minas. De uma destas três hipóteses, ou das três juntas, vem a origem do nome da raça. No início do século XIX, com a era Napoleão na Europa, a família real vem para o Brasil, sem esquecer os cavalos. O Alter, raça que entusiasma toda a Europa desde o século XVIII, aqui no Brasil vem perder os ares de salão. Encontra nova geografia, novo clima, novo ecossistema, novas necessidades e obrigações. E recebe a injeção sóbria e objetiva de sangue árabe, puro sangue inglês e de raças norte-americanas, num trabalho que faria dele um novo animal, o maravilhoso cavalo nacional. Segundo tudo indica, o início da seleção da raça deu-se em 1812 na fazenda Campo Alegre, em Baependi, hoje município de Cruzília, onde o Barão de Alfenas instalou-se. O cavalo manga larga, pela sua própria formação, é um animal destinado ao trabalho das fazendas e ao esporte. O seu trabalho de seleção foi obra da família Junqueira. Francisco Orlando Diniz Junqueira herdou do pai o gosto pela criação de cavalos. Cavaleiro nato, foi quem mais desenvolveu a raça manga larga. Possuía a intuição da equitação e do adestramento. Qualidade esta transmitida a todas as gerações subsequentes. Eu diria que o cavalo manga larga foi formado pela família Junqueira, porque esta família é muito dedicada à agropecuária. Então, sempre usou muito o cavalo no seu serviço, trabalhar com gado e também o esporte preferido da família, caçada de veado. E assim foi formando o cavalo com a seleção natural. Exigiu-se muito do manga larga, que fosse ao mesmo tempo cavalo corajoso, forte e resistente, com grande componente esportivo. O eficaz trabalhador da fazenda ou de todas as funções juntas de campo e curral. O animal dócil, confiante, para servir as mulheres e crianças. O cavalo de andar bonito, elegante e cômodo para o dono passear. Ele atendeu a todos esses quesitos e fez mais. Revelou-se um grande negócio. O aspecto comercial do manga larga, nós deveríamos ressaltar uma coisa muito interessante. Nos últimos 5 anos, seguramente, foi a raça que mais se valorizou. Através dos leilões, através de vendas feitas diretamente na fazenda, através da troca de informações, de sangue, de linhagem entre os criadores, nós atingimos preços realmente quase que podemos dizer internacionais. Nós temos hoje alguns garanhões no Brasil que podemos falar que alcançam cifras cerca de $1 milhão.
competente, esperto, cômodo. Ele peleja a semana inteira na mão da peonada. Chega o domingo, vem o fazendeiro com uma visita e não perdoa. Também quer andar. Não é mole ser o cavalo de peão e de patrão. Eu falava há pouco da docilidade do nosso animal, uma das suas características, uma das suas grandes qualidades. E ao falar eu agora estou demonstrando. Os senhores estão vendo aqui perto de mim um garanhão com apenas 10 anos, em pleno regime de cobertura, cheio de coisas estranhas, câmaras, fios, e o cavalo fica praticamente acariciando os meus cabelos, montado, sem nenhuma reação. Olha que beleza! Isto é realmente uma poesia. O manga larga, pela sua própria formação, é um animal destinado ao trabalho das fazendas e ao esporte. Firmou-se então como o principal animal de trabalho das fazendas e pecuária. Suas rápidas arremetidas, galope fácil, resistência ao trabalho e ao calor dos nossos campos, pele que resiste bem a pisaduras da sela, docilidade na chincha, não se expõe a perigos desnecessários. E esse desempenho tão confiante faz com que o peão também se sinta seguro e realize seus afazeres com mais entusiasmo e determinação. Com todos esses contornos positivos para o trabalho, o manga larga no esporte reflete seu aguçado sentido. A raça nacional de cavalos manga larga apresenta uma particularidade que a distingue das demais raças de sela, seu típico andamento. A importância de se conservar no melhoramento dessa raça este precioso andamento é fundamental. Vejamos o mecanismo de cada um dos deslocamentos considerados naturais para o cavalo de sela. Anda ao passo. O cavalo que desloca moderadamente um membro de cada vez. É um andamento marchado a 4 tempos e pode ser iniciado tanto com um anterior como um posterior. Anda no trote. O animal que desloca simultaneamente um anterior e um posterior de lados opostos. O galope, que é um andamento saltado a 3 tempos. Os andamentos naturais, passo, trote e galope, resultantes da conformação acadêmica para o cavalo de sela, são os que conferem melhor equilíbrio à massa, cavalo mais cavaleiro. Portanto, propiciando maior flexibilidade ao animal no seu desempenho. No tríplice apoio, o animal se desloca movendo um membro de cada vez, mantendo sempre 3 apoios no solo. A chamada marcha trotada, andamento típico da raça manga larga, é a que mantém equilíbrio e beleza de movimento que só o trote confere, aliada à comodidade de um pequeno atrito para o cavaleiro. Com esta modalidade de andar, é possível se realizar confortavelmente o trote sentado, desde que o animal ande na sua toada natural.
manga larga vem se ajustando aos parâmetros consagrados na hipologia mundial para o cavalo de sela. A seguir, mostraremos os quesitos básicos necessários para um exemplar perfeito. Vamos dizer que a parte morfológica do cavalo manga larga foi baseada no cavalo de sela universal, procurando nos aproximar o mais possível do mesmo. Então nós queremos uma cabeça leve, em proporção ao porte do animal, de perfil retilíneo. O pescoço longo, descarnado, com boa inserção na cabeça e no pescoço. Paletas inclinadas, sendo ideal um ângulo de 55 graus, numa horizontal traçada na articulação escápulo-humeral. A cerneira deve ser atrasada, bem desenhada, não cortante e nem empastada. Dorso lombo curto, retilíneo, paralelo à linha do solo. O rim bem coberto, musculoso e bem ligado à garupa. Uma garupa longa, que é uma beleza absoluta em cavalo de sela, e com inserção de cauda média, nem muito baixa e nem alta em excesso como a do árabe. Os aprumos, a exemplo de todo o cavalo de sela e de todo o cavalo de sela e mesmo de tração, devem ser corretos, vistos em todos os ângulos, de frente, de trás e de lado. Isso é o que se pretende num cavalo de sela manga larga, onde observamos o padrão atual que já foi delineado há cerca de 10 anos. A escolha do garanhão é um problema de difícil solução. Nem sempre os melhores fenotipos confirmam na reprodução as suas qualidades. Por outro lado, os criadores raramente exercem essa atividade com fins lucrativos, recusando vender os seus melhores potros. Não é fácil, portanto, adquirir-se um potro de destaque. Mais difícil ainda é conseguir-se um reprodutor já testado. É regra aceita e dita como verdadeira, a que diz que o reprodutor deve ter uma relação de parentesco com as éguas acasaladas. Esta máquina reprodutora capaz de deixar 100 herdeiros por ano. Também tem sentimentos. Uma em cada 100 éguas apresentadas a ele é rejeitada. Eis o registro de um desses momentos raros.
A inseminação artificial é um recurso altamente sofisticado, que apresenta vantagens incríveis para o criador. A necessidade de se aprimorar as gerações futuras, de se ter uma margem de segurança suficientemente larga, que justifique um alto investimento num potro de linhagem pura, acabam por si só, justificando essa técnica moderna e de alta tecnologia. Todo o processo é controlado por técnicos e pessoal qualificado. E os resultados têm sido de alto nível. No Brasil, isso já é uma faceta com um bom desenvolvimento entre os criadores e estudiosos equinos. Mas, necessitando de aprimoramentos, tais como a regulamentação dessa atividade, pois essa autorização governamental ainda não está definida. Os criadores acabaram desenvolvendo seus esquemas e não conseguiram ainda regularizar essa situação. Para fazer esse esquema de inseminação artificial e congelamento de sêmen, nós precisamos colher o sêmen do cavalo. No caso, para que a gente consiga colher o sêmen do cavalo, nós usamos esta vagina artificial, que é a modelo Colorado, fabricada nos Estados Unidos e que nós importamos o ano retrasado, por aí. Bom, isso aqui é um tubo rijo de PVC e tem uma válvula por onde a gente coloca a água. E aqui tem uma borracha, que é um tipo de uma mangueira de borracha, que a gente entra com ela por aqui, vira de um lado e vira de outro, prende e ela forma uma bolsa. Aqui fica uma bolsa onde fica retida essa água. Bom, nós colocamos no interior uma água a uma temperatura de uns 50 graus. E procuramos fazer com que essa vagina fique em torno de 42, 43 graus centígrados, que é uma temperatura parecida com a temperatura da égua. Bom, aqui a gente coloca uma outra mucosa de borracha com um frasco coletor no final. E passamos no jol ou vaselina. O pessoal, teoricamente, a gente deveria usar vaselina, mas aqui nós gostamos de usar o Nujol, porque o Nujol ele fica mais liso, ele dá uma consistência melhor e o cavalo prefere. Bom, no caso, nós usamos uma égua que esteja no cio, o cavalo vem e vai fazer uma monta natural, então ele vai fazer uma cobertura como outra qualquer. Quando nós pegamos e desviamos o pênis e ele penetra nesta vagina artificial e ejacula. Então ele monta na égua naturalmente e ejacula dentro da vagina artificial, de onde nós tiramos o sêmen. E daí levamos para o processo. Essa égua está ovulada e eu vou inseminar ela. Então eu preciso limpar o reto para ter uma ideia de exatamente o que está acontecendo, se ela está realmente ovulando, que condições que está o útero, e se está em condições de ser inseminada agora ou se já está passada. Certo. Se tiver passada, eu vou esperar o próximo cio para poder cobrir.
outro recurso sofisticado que a tecnologia moderna oferece à pecuária é a técnica do ultrassom. É mais um dos avanços científicos usados nesta área para melhorar a qualidade das criações de alta linhagem. A partir desses equipamentos, podemos nos assegurar dos resultados cada vez melhores com as nossas criações. O ultrassom, ele funciona através de ondas sonoras que são refletidas. Então, eu costumo comparar, dizer que é parecido com o esquema do morcego. Ele emite um som, o som bate e volta, e ele interpreta esse eco como tendo um obstáculo ou não. O ultrassom, ele emite um som que atravessa as estruturas e, dependendo da consistência, da densidade dessa estrutura, ele volta ou não. E dependendo do tanto de som que é refletido, ele dá um tipo de imagem na tela do ultrassom. Isso aqui é o probe do ultrassom, que é o que faz as ondas sonoras do ultrassom para fazer uma imagem no vídeo do ultrassom. Bom, eu vou colocar este aparelho no reto da égua, passando sobre o útero na posição transversal, assim. E isso mostraria para mim, vai mostrar para mim, aonde é que está a vesícula da prenhez, o embrião. No caso dessa égua aqui, o nome dela é quadrilha VA. Então, nós colocamos o seguinte: quadrilha VA. Coberta no dia 1 do 2 pelo turbante. Invertemos a cor e imprimimos. Na criação dos animais, a importância de uma estrutura adequada é imprescindível. Os currais dotados de piquetes e boxes, limpeza e higiene fazem parte dessa estrutura. As melhores pastagens devem ser destinadas às éguas, de preferência consorciadas com leguminosas e adubadas convenientemente. O uso de sais minerais adicionando sal comum ou farinha de osso calcinada nos períodos mais secos. A necessidade de acrescentar milho quebrado na ração do dia a dia, capim picado no coxo. Nesses momentos, os cuidados com a alimentação serão de grande importância, pois o pequeno potro recém-nascido precisa receber uma alimentação bem contrabalanceada. Esses cuidados com os potros logo nos primeiros meses devem ser feitos com muita atenção, pois seu comportamento se espelhará depois futuramente. Até os 2 primeiros meses, o leite da mãe é suficiente. Após esse período, já pode receber uma ração de concentrados. A partir daí, todo o esforço deve ser feito para que o animal não adquira vícios ou taras. Elas dormem no piquete, de manhã são recolhidas para a primeira ração, são limpas, raspadas, recebem duchas, um pequeno treino de acordo com a idade, e assim elas permanecem, as fêmeas, até aos 3 anos e meio, porque aos 3 então são montadas, bem trabalhadas, para depois entrar na reprodução. Hoje os criadores estão cada vez mais sofisticando a sua organização com a utilização de computadores e equipamentos sofisticados para a apuração e cadastramento de animais e criadores. No Brasil são mais de 4.000 criadores. Toda essa estrutura fez do cavalo manga larga um excelente investimento. Chegando um garanhão a ser arrematado em leilão por $200 mil e uma cobertura em $6.500. Este quadro foi elaborado para que pudéssemos ter uma exata percepção de como se encontra a criação do manga larga no país. Trata-se de um mapa visográfico geral do Brasil,
com um detalhe à parte do mapa do estado de São Paulo em uma escala maior. Dessa forma, observando-se o mapa geral, podemos notar que a grande maioria são de bolinhas pretas, que corresponde de 1 a 5 criadores. Nota-se que as faixas maiores de criação e nos outros estados localizam-se na Bahia, no sul de Minas principalmente, e no norte e nordeste do Paraná. Agora, dirigindo-se ao mapa em separado em escala maior do estado de São Paulo, nós verificamos que a concentração distribui-se com uma grande uniformidade. Aliado a esse trabalho no país, nós temos o outro trabalho, que é o trabalho de promoção do cavalo fora do país. Com o apoio que conseguimos da Comissão Coordenadora do Criatório do Cavalo Nacional, do Ministério da Agricultura, nós estamos conseguindo agora levar o nosso animal para a Alemanha, na Equitana, em Essen, uma feira de renome internacional, a mais importante da Europa hoje no gênero, onde nós vamos mostrar o nosso cavalo pela primeira vez na Europa, tentando abrir também algum mercado a nível internacional. Estamos à pista agora, o cavalo Urutau, o cavalo que realmente fez algo de sensacional, percorrendo 8.500 quilômetros em condições mais adversas possíveis, e está aí inteirinho, pronto para se apresentar na Alemanha. Está fazendo uma apresentação ao galope, em círculo, mostrando a cadência do seu galope, trocando agora de mão. Agora o nosso conhecidíssimo Mamão está apresentando o cavalo Navarone TA, fazendo também as suas evoluções individuais. Temos a apresentação individual agora do cavalo Atlas. Assistimos agora a apresentação individual da égua Lemar RB, com Zequinha ao seu dorso, no momento em pé sobre a sela e andando a passo. Essa demonstração não é uma demonstração circense, é para demonstrar a docilidade do animal, realmente que é a excelência da nossa raça. Agora o cavaleiro desce por trás pelo lombo do animal, sempre mostrando a sua docilidade, passa por baixo do animal, por entre as pernas do animal, caminha sem segurar na rédea, o animal o acompanha, mostrando a perfeita simbiose entre cavalo e cavaleiro. Agora a apresentação individual do cavalo Minuano Manga Larga, tendo ao dorso Jaime Tavares. O que eu tenho a dizer, além disso, aos nossos associados especificamente, é que eles continuem prestigiando a nossa associação, que eles continuem se esmerando na criação dos seus cavalos, porque o retorno do Manga Larga foi o que mais aconteceu o ano passado. E acima de tudo, o nosso cavalo é mesmo a moeda mais forte da pecuária nacional. Nós temos feito até este slogan como um slogan da propaganda dos leilões oficiais da associação, porque realmente o que mais corrigiu em termos de investimento na pecuária nacional no ano de 86 foi o cavalo Manga Larga. E é por isso que nós podemos reafirmar e concluir dizendo que a moeda mais forte da nossa pecuária é o cavalo Manga Larga. A sofisticação chegou a tal ponto
E os leilões chegaram aos palcos, onde se apresentam os maiores ídolos nacionais e internacionais, com toda a pompa que um astro merece. Manga Larga, o maravilhoso cavalo nacional. O cavalo, ao longo dos séculos, foi personagem e protagonista dos mais famosos momentos históricos. E o Manga Larga foi a nossa estrela e personagem de hoje. No próximo programa da série O Brasil e seus Animais, continuaremos mostrando essas estrelas que compõem nosso universo, o universo ecológico, tão infinito quanto o universo em que vivemos. Até a próxima!